vídeo de hoje é sobre 200 anos da Batalha de Waterloo. Vamos lá! E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo do Xadrez Herbal aqui no YouTube. Hoje para falar dos 200 anos da Batalha de Waterloo, celebrado no dia 18 de junho, que eu estava devendo para vocês desde quando eu fiz o vídeo sobre os 200 anos do Congresso de Viena, sendo que os dois assuntos estão interligados. Então, depois de algum tempo, demorei, mas cumpri. Então vamos lá falar aí dos 200 anos da Batalha de Waterloo e depois tem um pedido aí para vocês, queria saber a opinião de vocês sobre um negócio, mas vamos lá. Napoleão estava exilado na ilha de Elba, mantendo ainda alguns títulos, algumas prerrogativas, enquanto estava rolando o Congresso de Viena, que vocês talvez tenham visto o vídeo anterior. Se não viram, o link está lá na descrição do vídeo, ou aqui na descrição do vídeo, se preferirem. Foi durante o Congresso de Viena que Napoleão, tendo apoio de uma sociedade que queria sua restauração ao poder, fugiu da ilha de Elba e chegou à França, onde ele teria sido recebido por tropas do rei Bourbon restaurado, que em vez de atirarem no peito dele como foram ordenados, simplesmente falaram: ele é o nosso imperador, vamos seguir com ele. Então Napoleão conseguiu apoio de parte do exército e marchou até Paris, onde ele tomou o poder, tirou o rei Bourbon que tinha sido colocado lá, que até hoje ficou com a fama histórica de ser um cara meio bunda mole, por assim dizer, e iniciou-se o período dos chamados 100 dias, que foi o período que durou esse novo governo napoleônico. Óbvio que naquele momento ele ainda não tinha esse nome, já que ninguém sabia que ele duraria apenas 100 dias. Como eu disse, esse retorno do Napoleão foi durante o Congresso de Viena. Então, durante o Congresso, ele foi declarado um criminoso. Inclusive disseram que qualquer um que atirasse nesse criminoso internacional não seria acusado de nada, não estaria cometendo um crime, ou seja, Napoleão tornou-se um criminoso ali daqueles pôsteres de faroeste, Most Wanted, e formaram a 7ª coalizão para enfrentá-lo, para invadir a França, derrotar novamente Napoleão e impedir de uma vez por todas que ele retornasse. Essa 7ª coalizão também pode ser conhecida como praticamente a Europa inteira. Napoleão, sabendo que ele estaria nessa grande desvantagem, sabia que ele primeiro precisava buscar aliados e segundo, precisava de uma grande vitória para tirar a vontade desses exércitos de lutarem, já que a Europa estava em guerra praticamente ininterrupta, tinha mais de 20 anos. Então ele formou o seu exército e foi marchando em direção aos exércitos europeus, aos exércitos da 7ª coalizão, para tentar conseguir essa vitória rápida e também invadir alguns territórios próximos da França, especialmente a Bélgica, a região da Holanda, onde, como nós falamos no vídeo do Congresso de Viena, ele havia fomentado um pouco questões nacionalistas, questões de independência, então ele esperava conseguir aliados nessa sua nova guerra. Here I am. Nessa rota, por assim dizer, até a campanha de Waterloo, nós tivemos vários enfrentamentos entre tropas francesas e as tropas da 7ª coalizão, especialmente tropas do Reino Unido e tropas do Reino da Prússia. Batalhas como a de Charleroi, de Quatre-Bras e principalmente a de Ligny, que foi onde Napoleão acreditou que ele derrotou o exército prussiano. De fato, ele derrotou o exército prussiano. Só que os caras, em vez de simplesmente virarem as costas e saírem correndo destruídos para a Prússia, eles pararam, olharam e falaram: olha, a gente não tomou um cacete tão grande assim, usando um termo, não sei se foram as palavras exatas, tá? Olha, a gente não tomou um cacete tão grande assim, então vamos reagrupar e continuar na luta. Esse é considerado o momento chave na campanha de Waterloo, porque é considerado um grande erro de Napoleão, em que, por questões de comunicação, já que, como vocês podem pensar, não havia celular, não tinha uma comunicação simultânea naquele momento, então você mandava uma carta para o seu general, aí seu general respondia horas depois, às vezes a pergunta já era outra, ou a resposta já não estava mais concreta. Então nós tivemos esse grande problema de comunicação, que fez com que as tropas francesas, Napoleão, acreditassem que o exército prussiano estava derrotado, que restava apenas o exército do Reino Unido e seus aliados ali da região dos Países Baixos, e
principalmente causou um atraso na coordenação das tropas francesas. A estratégia de Napoleão era mais ou menos essa mesmo, que foi a estratégia que marcou a carreira de Napoleão. Ele venceu diversas batalhas lutando contra vários exércitos ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele deslocava suas tropas, derrotava um de cada vez. Era uma espécie de guerra relâmpago ainda no começo do século XIX. Então ele achou, os prussianos já estão derrotados, agora eu vou cuidar dos britânicos. Só que, como vocês devem imaginar, isso não foi bem concretizado. Agora que a gente vê esse preâmbulo da batalha, especialmente a batalha de Ligny, né, em que os prussianos aí não foram derrotados como os franceses acharam que foram, vamos dar uma olhada nas forças que estavam envolvidas na batalha de Waterloo. Na Batalha de Waterloo, no lado francês, nós tínhamos aproximadamente 73 mil soldados e 252 canhões, sob o comando, é claro, de Napoleão e também do Marechal Michel Ney, o bravo dos bravos. Já nas tropas da 7ª Coalizão, nós tínhamos mais ou menos 68 mil soldados anglo-aliados, reunindo aí tropas do Reino Unido, dos Países Baixos e alguns reinos alemães, como Hanover, Brunswick e Nassau. E mais o exército prussiano, com 50 mil homens, sob o comando do Marechal von Blücher. Já as tropas anglo-aliadas estavam sob o comando do Duque de Wellington e do Príncipe Guilherme de Orange. Agora, falando da batalha em si, eu não vou falar muito da batalha como um aspecto militar, um conflito militar, embora eu tenha certeza que muitos de vocês gostariam de ver isso aqui, porque senão vai ficar muito confuso, ficaria um vídeo muito confuso, muito grande, com muita coisa. Mas eu tenho uma dica muito boa para vocês, sério mesmo. É um site em português brasileiro sobre a Batalha de Waterloo. Ele está aqui na descrição do vídeo, aqui tem um print dele, em que ele fala das tropas, fala das movimentações, tem vários mapas, vários recursos que acho que ficam melhores estáticos do que num vídeo. Né? Então você pode ir lá ver cada mapa de uma vez, tem lá os horários da batalha, o período da manhã, o período da tarde, o período final da tarde. Então tem muitos elementos gráficos, muitos elementos narrativos também sobre a batalha em si. Então fica essa minha dica aí. Caso você queira ver um pouco mais sobre a batalha como do ponto de vista militar, então dá uma olhada aí nesse site. Falando um panorama geral, se as tropas francesas ficaram marcadas por essa questão que eu falei de problema de comunicação e um atraso no seu desenvolvimento, as tropas aliadas foram marcadas pelo contrário, por uma grande comunicação, uma ótima comunicação, que permitiu o exército do Reino Unido e seus aliados dos Países Baixos articularem ações com o exército prussiano. Então, enquanto os franceses estavam lá se pegando contra o exército do Reino Unido, eles estavam trocando cartas nesse todo esse momento, e o exército prussiano chegou, por assim dizer, para os franceses de surpresa, meio que resolvendo a batalha. Depois da batalha tivemos algumas escaramuças ainda, porém os exércitos da 7ª Coalizão conseguiram ir até Paris e restauraram Luís XVIII de Bourbon ao trono da França. Pouco menos de um mês depois da batalha, no dia 15 de julho de 1815, Napoleão se rendeu definitivamente. E para evitar um retorno de novo do Napoleão, a França permaneceria ocupada militarmente por algum tempo, inclusive por determinação do Congresso de Viena, que decidiu, digamos assim, punir a França por ter apoiado Napoleão nessa empreitada e deixou as condições de paz mais rígidas. Do lado francês, após a batalha, nós tivemos cerca de 41 mil baixas, com 26 mil mortos. Já do lado da coalizão, nós tivemos aproximadamente 24 mil baixas, com cerca de 5 mil mortos, e aí juntando todas aquelas nacionalidades que eu comentei quando nós falamos das forças envolvidas na batalha. Hoje existem vários eventos anuais, visitas guiadas, programas turísticos no campo de batalha de Waterloo e as várias localizações geográficas do campo de batalha, como a fazenda, os campos em que tiveram lutas. Agora o que acontece? Esse monumento que vocês estão vendo aqui do lado, ele foi construído logo após a batalha e ele gerou algumas críticas, especialmente umas críticas mais modernas. Por quê? Porque ele está num monte, como vocês podem ver. Esse monte foi feito com o terreno do próprio campo de batalha. Então, ele não foi preservado exatamente como ele era durante a batalha. Em contraste, por exemplo,
Parque Nacional de Gettysburg, nos Estados Unidos, ele é preservado quase como exatamente ele estava ao final da Batalha de Gettysburg na Guerra Civil Americana. Já o campo de batalha de Waterloo, embora ele seja um grande destino turístico, um grande destino histórico, ele foi, digamos assim, modificado. Agora falando aí do legado político e histórico da batalha. O primeiro, mais conhecido, mais óbvio, é o fim da carreira de Napoleão, tanto a carreira política quanto a carreira militar. Após sua rendição em julho de 1815, ele foi exilado para a ilha de Santa Helena, que fica no Atlântico Sul, perto da costa africana, era uma possessão britânica. Ele ficou lá isolado como prisioneiro, onde ele morreu em 1821. Tem gente que acha que ele morreu envenenado, né, é difícil saber, mas o fato é que marcou o fim do período napoleônico, o fim do período revolucionário, né, que iniciou na Revolução Francesa de 1789, e aí chegamos ao segundo legado. Marca o início do chamado Concerto Europeu, em que a Europa viverá um período aí de 100 anos, mais ou menos, até a Primeira Guerra Mundial, os chamados 100 anos de paz relativa, sem uma guerra escalada entre várias potências, né, em que as potências vão se articular politicamente para manter um equilíbrio de poder, nenhuma se tornar hegemônica e impedir uma espécie de nova Revolução Francesa, esse tipo de coisa. Do ponto de vista militar, um dos legados da Batalha de Waterloo foi que tiveram um papel decisivo na batalha os lanceiros. Então, durante mais ou menos um século, eles seriam parte essencial dos exércitos europeus, até chegarem à conclusão de que os lanceiros montados a cavalo não adiantavam contra as metralhadoras. E a Batalha de Waterloo também é um ótimo exemplo daquela criação de lendas, dos caras que foram valentes na derrota, né, da derrota injusta, que o melhor soldado nem sempre ganha a guerra, esse tipo de coisa. No caso da Batalha de Waterloo é o mito da a guarda tomba, mas não se rende, em que a velha guarda napoleônica, a guarda imperial dele, teria se recusado a se render e teria sido morta a tiros de canhões, ou fuzilada, basicamente, por se recusar a se render pelos britânicos. Isso é uma lenda, eles de fato não se renderam propriamente dito, eles se mantiveram junto de Napoleão, porém eles acabaram se rendendo como todo mundo algumas semanas depois, né, eles não ficaram no campo de batalha parados esperando serem fuzilados em nome da honra, alguma coisa assim. Aí tudo isso que eu falei pode parecer simplesmente curiosidade ou história militar, né? Aquela coisa mais de History Channel, mais sensacionalista, mas essas coisas que aconteceram não fazem tanto tempo assim, né? No ponto de vista histórico, 200 anos é semana passada. Tanto que o governo belga, para celebrar esse bicentenário, quis cunhar algumas moedas de euro com um símbolo do monumento britânico, aquele que a gente viu que fica em cima do monte, e o governo francês protestou. Né? Alguns governos nacionais podem cunhar moedas próprias para circularem dentro de seus países, comemorando datas particulares, esse tipo de coisa. E o governo francês protestou. Aí o governo belga falou, mas poxa, vocês fazem moeda da Batalha de Waterloo, por que a gente não pode fazer? Ah, porque vocês são os derrotados, então vocês podem. Então gerou uma certa tensão entre dois governos por conta de cunhar moedas com esse símbolo de uma batalha de 200 anos atrás, que gera consequências ainda hoje. Falando no aspecto militar, de uniformes, né, que são bem vistosos, é bem conhecido nas guerras napoleônicas, eu tenho uma recomendação aí de livrão, mas um livro só que pode cobrir todo o período, esse daqui, Os Exércitos das Guerras Napoleônicas, de uma editora britânica chamada Osprey, que eu já comentei aqui, e eles têm muita, mas muita coisa sobre as guerras napoleônicas do ponto de vista militar. Eles são uma editora especializada em temas militares, então se esse é teu gosto, se você está afim disso, se você gosta disso, corre atrás, inclusive tem muita coisa disponível no Google, né, colocando umas palavrinhas mágicas ali, tipo PDF download, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então essa é a minha dica, caso você queira saber alguma coisa mais do ponto de vista militar, esse tipo de coisa. Agora, para o público em geral, que apenas quer assistir um bom filme sobre um evento histórico importante, tem uma dica que eu já comentei aqui, eu acho, não lembro, mas é o filme Waterloo, do Orson Welles, que foi filmado na Europa, inclusive com o apoio do Exército Vermelho, o Exército da União Soviética. Então, por exemplo, todos os cavalos que você vê no filme são cavalos de verdade, eles simplesmente pegaram tropas de cavalaria do Exército Vermelho, colocaram uniformes históricos e falaram, olha, finge que é a Batalha de Waterloo. Então é uma grande produção, né? É um belo filme. Então fica essa minha dica, o link do IMDb e do trailer tá aqui na descrição do vídeo também. Agora, antes de vocês irem embora, é o seguinte, eu estou pensando, estou lendo, inclusive alguns de vocês já sugeriram isso,
sobre coisas como o crowdfunding, usar o Patreon para ter doações contínuas, enfim. Eu não pretendo fazer nada que separe os usuários, seja do canal, seja do blog. Né? Aquela questão das contrapartidas. Ah, se você contribuir, então como contrapartida eu vou te dar uma atenção especial, ou você vai fazer alguma coisa desse tipo. Não, seria uma forma de financiar as atividades do blog, do canal, do podcast, que como vocês podem imaginar, demandam bastante tempo e também, às vezes, investimento em coisas, como por exemplo o fundo aqui, essa câmera que eu até demorei para aprender a mexer com ela, como vocês, os mais antigos, devem ter percebido. Então eu estou pensando em coisas desse tipo. Eu gostaria de saber, primeiro, a opinião de vocês sobre esse tipo de financiamento coletivo constante, ou seja, não é para um projeto em específico, como por exemplo alguns de vocês sugeriram quando eu falei que eu gostaria de fazer um documentário sobre escravidão. E segundo, além de saber o que vocês acham desse financiamento contínuo, ter sugestões, ideias de como poderia fazer isso, de como vocês acham justo ou razoável que isso seja feito. E claro, se vocês acham que não é justo, que não é razoável, também é uma opinião válida e eu também quero ouvir isso. Quero ouvir todo tipo de opinião, todo tipo de dica, de perspectiva sobre esse tema que eu tenho pensado um pouco nos últimos tempos. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Não se esqueçam de compartilhar o canal se você já é habituê do espaço. Se você não é, se inscreve aí no canal, aqui embaixo, clica no joinha. Aqui do lado vocês têm alguns vídeos anteriores, caso queiram ver mais coisas que eu falei por aqui. Qualquer dúvida, crítica, comentário, sugestão, além do que eu já falei do crowdfunding, fica à vontade aí nos comentários, o espaço é de vocês. Valeu, até semana que vem.